Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de Língua Portuguesa, texto 11 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é manual de instrução, que pertence ao campo da vida cotidiana. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática que valem um destaque a mais são as EF15LP05 e EF12LP04, e os descritores são os D8 e D9. As habilidades destacadas consistem em planejar, com a ajuda do professor, o texto que será produzido, considerando a situação comunicativa, os interlocutores, a finalidade ou o propósito, a circulação, o suporte, a linguagem, a organização e forma do texto e seu tema. E também ler e compreender, em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, ou já com certa autonomia, listas, agendas, calendários, avisos, convites, receitas, instruções de montagem, digitais ou impressos, dentre outros gêneros do campo da vida cotidiana, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto, e relacionando sua forma de organização à sua finalidade. Os descritores se referem a identificar a finalidade de um texto e estabelecer relação entre as partes do texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente cópias ampliadas das imagens apresentadas na questão 1. Elas serão importantes para um momento de leitura e predição do gênero textual que será estudado. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura dos textos fixados no quadro, apontando cada palavra lida por vocês para que os alunos possam acompanhá-los. Orientem os alunos na composição das duplas para a resolução das questões 2 e 3, de acordo com o objetivo que traçarem. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula, observando o nível de autonomia das duplas. Na questão 3, é proposto que as duplas comparem suas respostas, observando semelhanças e diferenças. Esse é um momento interessante para possibilitar aos alunos o desenvolvimento da confiança entre eles, contribuindo para que se afinem e incentivem uns aos outros em seus processos de aprendizagem. Valorizem essa etapa. Durante o compartilhamento das respostas, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual.
Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um equipamento multimídia para a exibição do vídeo indicado. Esse material será importante para possibilitar aos alunos observarem o texto no formato digital. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões das orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que farão do texto apresentado na questão 1, apontando com o dedo cada palavra lida por vocês. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a resolução coletiva das questões 2 e 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Orientem os alunos na composição das duplas para a resolução da questão 4, de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade propondo a correção coletiva, incentivando os alunos a expressarem suas respostas de forma que todas as duplas participem. Observem também o nível de compreensão e argumentação dos alunos durante esse momento. Lembrem-se de dividir os materiais necessários para a confecção do foguete e solicitar aos alunos que os tragam na próxima aula. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciado antecipadamente um cartaz com a letra da canção Foguete. Ele será importante para possibilitar aos alunos um momento lúdico no qual realizarão uma leitura coletiva. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Caso nenhum aluno se voluntarie para realizar a leitura do texto, convidem 2 alunos leitores convencionais para que a façam. Professoras e professores, a prática da leitura oral desenvolve o gosto pela leitura, exercita a escuta, refina a oratória e a postura de apresentação pública, portanto, incentivem os alunos a participarem desse momento. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias e aproveitem para observar o nível de argumentação dos alunos. Orientem os alunos na composição dos grupos para a realização da proposta da questão 3, de acordo com o objetivo que traçarem, e disponibilizem os materiais necessários para cada grupo. Uma sugestão seria dispor todos os materiais em uma mesa e deixar que cada grupo pegue os materiais que utilizará, possibilitando dessa forma que vocês observem a compreensão dos alunos acerca do texto. Garantam que, durante esse momento, todos os alunos consigam trocar ideias, respeitar o momento de fala dos colegas e cumprir as regras determinadas. Dessa forma, objetivamos ampliar suas competências socioemocionais. Realizem a proposta da questão 4 e finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual, estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e a reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características,
a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a acompanharem a leitura do quadro Só para Lembrar, apontando no livro cada palavra lida por vocês. Em seguida, perguntem aos alunos onde é possível encontrar manuais de instruções, se já utilizaram um e em qual situação. Antes de iniciarem a resolução da questão 1, elucidem possíveis respostas a fim de favorecer a elaboração do texto pelos alunos. É provável que os alunos tenham poucas experiências com esse gênero textual, dificultando sua elaboração. Se preferirem, orientem os alunos a realizar a atividade em duplas, para que construam juntos seus textos. Finalizem a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5 eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele considerando todos os aspectos já observados e estudados. Iniciem essa atividade convidando os alunos a relembrarem as características do gênero textual Manual de Instruções. Escrevam no quadro os pontos principais de suas falas, realizando as intervenções necessárias. Durante a escrita do texto proposta na questão 1, observem o nível de autonomia e de escrita dos alunos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento e solicitem aos alunos que compartilhem seus textos com os colegas. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6 eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao final da resolução da questão 1, proponham uma breve discussão sobre ela, a fim de identificarem a quantidade de alunos que conseguiram contemplar a maioria dos pontos em suas produções. Durante a resolução da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Após a resolução da questão 3, proponham aos alunos o compartilhamento das respostas e orientem aqueles que necessitarem realizar ajustes em suas produções textuais. Se desejarem, solicitem aos alunos que não farão ajustes em seus textos a auxiliarem um colega que os fará. Finalizem a atividade convidando 3 alunos para compartilharem seus textos com os demais colegas, realizando uma leitura em voz alta. Lembrem-se da importância de parabenizar os alunos pelo trabalho realizado. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo análise linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo!